Olá, turma! Vamos para a nossa segunda aula de hoje. Trabalharemos as páginas da 25 a 29, tá? Para vocês poderem rever os conteúdos referentes ainda à primeira geração modernista. Então, pessoal, nós temos ali como início um texto que é o texto manifesto, um fragmento, na verdade, do Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Então, nós vamos fazer a leitura. Eu vou fazer daqui, vocês vão fazer aí da casa de vocês, tá? Lançado por Oswald de Andrade no Correio da Manhã em 18 de março de 1924, houve um fenômeno de democratização estética nas 5 partes sábias do mundo. Instruíra-se o naturalismo. Copiar. Quadro de carneiros que não fosse lá mesmo não prestava. A interpretação do dicionário oral das escolas de belas artes queria dizer reproduzir igualzinho. Veio a pirogravura. As meninas de todos os lares ficaram artistas, apareceu a máquina fotográfica e, com todas as prerrogativas do cabelo grande, da caspa e da misteriosa genialidade do olho virado, o artista fotógrafo. Na música, o piano invadiu as saletas nuas de folhinha na parede. Todas as meninas ficaram pianistas. Surgiu o piano de manivela, o piano de patas, o playela, e a ironia eslava compôs para a playela Stravinsky. A estatuária andou atrás. As procissões saíram novinhas das fábricas. Se não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. Na época anuncia a volta ao sentido puro. Um quadro são linhas e cores, a estatuária são volumes sob a luz. A poesia pau-brasil é uma sala de jantar domingueira, com passarinhos cantando na mata, resumido das gaiolas, um sujeito magro, compondo uma valsa para a flauta e a maricota lendo jornal. No jornal anda todo o presente. O texto de Oswald de Andrade critica a estética naturalista. Por quê? Por que será, gente? O que o naturalismo trabalhava, que a gente já estudou, que a gente já viu? Né? Ele trabalhava essa crítica, né? Essa crítica a tudo que acontecia na sociedade, né? Que o homem era visto como com determinismo, né? Como algo que a sociedade determinou que seja. Então, qual seria? Né? Qual é a crítica feita aqui? Seria aos novos meios técnicos que tornaram acessível a todos a possibilidade da representação da realidade. Então, as pessoas copiarem, né, aquilo. Esses novos meios trouxeram isso, né? Ele traz lá. As pessoas desejassem sair nas procissões, poderiam fazer poesia, ingressar nas escolas de belas artes. Não foi isso, né, gente? Nós vimos ali que realmente essa facilidade que houve em relação às artes, né, fez com que as pessoas tivessem mais possibilidade de representar a realidade de alguma forma, né? Ele diz, fenômeno da democratização estética acarretou prerrogativas como a misteriosa genialidade de olho virado. Nossa, muito sem noção. As meninas de todos os lares tiveram acesso às ideias naturalistas de representação da realidade e viraram escritoras, né? Não foi bem isso que aconteceu, foi a acessibilidade que as pessoas tiveram em relação às artes, que fez com que elas fossem possibilitadas de representar a realidade. Na questão 9, nós temos ali, As 4 Gares, de Oswald de Andrade. Infância, o camisolão, o jarro, o passarinho, o oceano. A visita na casa que a gente sentava no sofá. Ele diz assim, leia os comentários sintáticos semânticos abaixo, elaborados sobre a frase. A visita na casa que a gente sentava no sofá. Essa estrutura ressalta o sentimento de nostalgia frequenta na poesia modernista. Gente, eles não tinham nostalgia. Eles não tinham saudade das coisas que aconteceram na vida deles, tá? Embora pareça incoerente, essa estrutura tenta retratar o registro da linguagem coloquial de uma criança. Exatamente, né? Então a criança ela não tem ainda uma organização da estrutura artigo, verbo, artigo, substantivo, adjetivo, verbo, complementos, né? Ele faz essa mudança, essa ordem indireta aí. Então essa está certa. Nesse poema pode ser encontrada uma das atitudes permanentes que singularizam a poesia oswaldiana, que é o humor.
também está verdadeira. Então, as respostas certas são 2 e 3, a letra E. A questão 10, gente, nós temos o título ali, Namorados. É uma questão do Enem. Então, vamos ver o que ele está pedindo. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamação. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada, você parece louca. Então, no poema de Manuel Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como característica da escola literária dessa época. Então, o que nós temos de característica em relação a esse momento literário? Repetição de palavras como recurso para a construção de rimas. Não temos rimas, principalmente ricas, né? Que é lá do parnasianismo, quando a gente rima, por exemplo, palavras de classes gramaticais diferentes. B. A utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano, né? Então, seria uma situação cotidiana e é uma representação da linguagem falada, né? Então, a gente não tem aqui uma linguagem rebuscada, dicionarizada. Então, a letra certa é a letra B. A criativa simetria de versos. Não temos simetria de versos porque nem temos versos, não temos organização de rimas ali. A escolha do tema amor romântico caracteriza o estilo literário da época. Amor romântico nós víamos no romantismo. O recurso ao diálogo, gênero discursivo do realismo. Diálogo, realismo também não cabe aqui, tá? Nós estamos falando de modernismo. O realismo foi um momento anterior, tá? Então, essa era a questão 10. Na questão 11, leia as afirmativas a seguir sobre a poesia modernista brasileira de primeira geração. Utilizou o recurso da paródia como estratégia linguística para criticar as primeiras manifestações vanguardistas. Será que essa questão está correta? Na verdade, gente, quando ele fala a palavra criticar, né, nós não temos correto aqui, porque não é para isso que eles queriam. Eles utilizavam as vanguardas, né? Então, essa está errada. Nos momentos iniciais estabeleceu relação com os movimentos de vanguarda. Aí sim, aí essa está correta. Daí o próximo, apresentou o regionalismo como uma das tendências de vanguarda, né? Quem que fez isso, gente? Só a terceira geração, que é o que a gente vai trabalhar ainda para frente. A primeira geração não. Teve como marcas iniciais a irreverência e o anticonvencionalismo. Aí sim, né? Então eles eram irônicos, irreverentes e eles queriam algo novo, algo diferente. Então é a letra C, a correta. 12. Tu amarás outras mulheres e tu me esquecerás. É tão cruel, mas é a vida. E no entretanto, alguma coisa em ti pertence-me, em mim alguma coisa és tu. O lado espiritual do nosso amor nos marcou para sempre. Vem em pensamento nos meus braços, que eu te afeiçoe e acaricie. Então, essa questão diz assim: o poema A Vigília de Hero, de Manuel Bandeira, vale-se de uma lenda de que faz parte da mitologia grega sobre o amor entre a jovem sacerdotisa Hero, quer dizer, que vivia na Europa, e o moço Leandro, que vivia na Ásia. Então, nós temos aqui dois continentes diferentes, né? E que todas as noites atravessava a nado o estreito do mar que os separava para encontrar a sua amada. Esse poema está em O Ritmo Dissoluto, um dos livros mais representativos do modernista Manuel Bandeira. Conhecendo as características próprias desse estilo, pode-se afirmar que a característica marcante da poesia modernista, que se pode comprovar nesse trecho, qual seria, gente? Nós temos aqui o quê? Uma característica que é a marca da primeira geração, que é a recusa de tudo aquilo que o parnasianismo trazia, que é o uso do verso livre. Então, quando ele usa o verso livre, ele está se desvinculando daqueles ideais que ele tinha do parnasianismo, tá? Questão 13. O texto a seguir
corresponde ao capítulo 92, chamado Estelário, de Memórias Sentimentais de João Miramar, obra representativa da primeira fase da literatura modernista. Então ele diz assim, ó: coração esperançava o esperançoso, começo claro da noite cidadina, retalhos grandes de nuvens e 2 estrelas vivas, trem rolava com minha estrela, bordando a vida fabricadora, do brás à luz, rola estrelava o hotel suíço. No texto encontram-se vários traços de inovação estética, entre os quais não está. Onde nós não temos inovação estética, gente? Seria aqui, ó, emprego constante de regionalismos. Nós não temos esse daqui. Nós temos influência das vanguardas, né? Porque o regionalismo ele vai aparecer, como eu já falei para vocês, lá na 3ª geração e não na 1ª. Abolição da pontuação, valorização dos neologismos, fim das fronteiras entre prosa e poesia, né? Todos os outros estão corretos e se encaixam na 1ª geração. Esse aqui se encaixa na 3ª. Mais uma questão do Enem, na página 27, na questão 14. O trovador. Sentimentos em mim do asperamento dos homens das primeiras eras, as palavras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, tron. Sou um tupi tangendo um alaúde. Então ali, gente, ele pergunta assim, ó: cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa de Mário de Andrade e em O Trovador esse aspecto é. Gente, então assim, quando veio a 1ª geração modernista, né, eles têm uma nova criação dessa identidade nacional, uma nova identidade, diferente da identidade que eles encontraram lá no romantismo, que o José de Alencar procurou buscar por meio de suas obras, né? Então ele diz o quê? Esse aspecto é abordado subliminarmente? Não, né? Não é, porque ele fala assim, expressões, arlequinal, né? Remete à brasilidade, não é isso que traz. Verificando-se já no título que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. Lembrando, regionalismo 3ª geração. Então, acho que onde é que apareceu o outro aqui? Deixa eu ver se tem ali. Não. Então, gente, daí o C, ele diz lá, ó, lamentado pelo eu lírico, também não. Problematizado na oposição tupi, selvagem versus alaúde, apontando a síntese nacional que seria proposta no manifesto antropofágico. Então, seria a letra D, a letra correta. Tá? Por quê? Porque é isso que ele faz, ele problematiza essa oposição em relação ao tupi. A questão 15, eu quero que vocês pausem o vídeo um pouquinho e façam a leitura dos textos. São 2 textos, né, que também trazem essa ideia do modernismo aqui no Brasil, da 1ª geração. Aí ele diz assim na questão: explique como se processa no poema de Oswald de Andrade, modernista de 22, a reinvenção do Brasil que está comentada no texto 1 e documente sua resposta com versos no texto 2. Então, gente, nós passamos por vários momentos até a gente chegar nesse momento que é a 1ª geração. Então existe a visão construtiva, né, que marca a melhor parcela da arte brasileira, que é a que se coloca contra o dado imediato, que é aquele que foi construído pelo passado natural e cultural. Então, no caso do Brasil, ele se remete ao quê? Ao subdesenvolvimento, à dependência da cultural e objetiva da poética de Oswald, da poética de outros lugares, né? De outros, você se apropriar de outros, né? Agora, a poética de Oswald de Andrade, o que ela tinha como característica? Era de libertar, né? Então, libertar o quê? Libertar a poesia dessas influências. Ela deveria ser nacional, né? Deveria ser incorporada às vanguardas, né? E como exemplo, para exemplificar esse trecho, eu posso colocar aqui, ó, dos hidroplanos do meu século, frequentando reis e voos, dos holandeses e condesses de padres, e assim vai. Vocês podem grifar ali até os navios ancorados. Por quê? Porque tudo isso, gente, faz relação a elementos de outros lugares, né? Então a gente faz isso. Ele busca o quê? Oswald de Andrade, ele busca
tirar a poesia, libertar a poesia de tudo isso que era influência que era construída no passado, de outros elementos, né? Aí na 16, também é uma questão do Enem. Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de fruto, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades, o vento varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. Então, gente, o que nós podemos destacar na estrutura desse verso, né? Na estruturação. Primeiro, construção de oposições semânticas. Nós temos oposição de significados aqui? Não temos. Apresentação de ideias de forma objetiva, né? Também não, porque a gente vê ali que trabalha bastante com o subjetivo neste caso. O emprego recorrente de figuras de linguagem como eufemismo. O que é esse eufemismo? É quando você dá uma acepção mais agradável para a palavra para minimizar o sentido que ela teria, por exemplo, né? No real. Repetição de sons e construções sintáticas semelhantes. Aí sim nós temos assonâncias, nós temos aliterações, né, para dar esse ritmo, né, diferente. E ali ele fala a inversão da ordem sintática das palavras. As palavras estão na ordem direta e não na ordem inversa, tá? Na 17. No bloco a seguir, superior, são listados os títulos de algumas obras do modernismo. No inferior, nomes de autores modernistas. Então, assim, gente, associa adequadamente o bloco inferior ao superior. Então, aqui, nós temos algumas obras, né, que a gente já viu, inclusive, nas aulas passadas, algumas delas. A única que não aparece aqui, né, que não tem autor específico para ela, é a do Juca Mulato. O Juca Mulato, quem escreveu foi Menotti Del Picchia, e ele não aparece aqui embaixo, né? Então, todas as questões que tem 4, vocês já eliminam, ó, tá? Então, para isso, eu preciso conhecer os autores, eu preciso saber quem é quem. Então, Memórias Sentimentais de João Miramar, quem escreveu? Nós sabemos que quem escreveu foi o Oswald de Andrade, né? Por quê? Porque a gente já estudou sobre ele na aula passada. Macunaíma, quem escreveu? Também já sabemos que foi o Mário de Andrade. Daí, Cobra Norato, quem escreveu? Cobra Norato foi o Raul Bopp, né? Foi o Raul Bopp, número 3, então, lá no Raul Bopp. Ali que eu não vou conseguir colocar agora. O Juca Mulato já falei para vocês, que foi Menotti Del Picchia, e o Ritmo Dissoluto foi o Manuel Bandeira. Então, qual é a resposta certa? Seria a letra E. Essa é a resposta certa. Na questão 18, vocês têm lá. Na história da literatura brasileira, podemos destacar 2 momentos que evidenciam a preocupação com a cultura nacional. A primeira metade do século XIX e a segunda década do século XX. Neles, há a valorização da temática nacional, mas a partir da perspectiva de estéticas distintas. Com base nessa informação e nos textos abaixo, analise as proposições seguintes. Então, gente, parem um pouquinho o vídeo, leiam o texto, né, para a gente poder trabalhar. Então, é uma relação que ele faz entre Macunaíma e entre José de Alencar, a descrição dos dois. Então, ele diz assim, os textos 1 e 2 apresentam uma temática bem brasileira, pois problematizam de forma sarcástica a constituição da etnia brasileira. Só o Macunaíma faz isso, Iracema não. Então, essa questão é falsa, né? Falsa porque a Macunaíma não faz isso. Em Iracema, José de Alencar segue o estilo romântico e descreve a personagem com esmero, mas contraria a estética do seu tempo, quando a idealiza como o talhe da palmeira, né? Também está errada essa, porque ele não contraria, ele faz o que exatamente eles queriam, que era a valorização do nacional, né? Daí o próximo, Mário de Andrade aborda a mesma temática de José de Alencar, mas descreve o protagonista de sua rapsódia de maneira crítica, obedecendo a tendência do modernismo. Essa sim está verdadeira. Em Macunaíma,
Macunaíma, o resgate da cultura nacional, quando o autor se utiliza de uma linguagem representativa do falar brasileiro e retrata o protagonista como sendo um herói, sem nenhum caráter, verdadeiro também, né? Ainda que Macunaíma retome o romance de José de Alencar, dele difere, uma vez que apresenta uma concepção idealizadora e ufanista do homem brasileiro. É falsa porque ele não retoma, né, o que o José de Alencar fez. Ele faz algo novo, ele difere, ele faz uma criação distinta, diferente em relação aos personagens. Nós temos o próximo texto, é Inundação. Vocês vão parar o vídeo, vão fazer a leitura, porque se eu for ficar lendo, nós vamos ter 60 minutos de vídeo, né, gente? Então, vamos lá. Leiam, né? Eu vou pausem o vídeo para a gente poder conversar sobre as questões. Então, na 19. Como pode ser interpretada a frase central da cena descrita pelo narrador? Vosso pai já não é meu? Então, ele diz o quê, gente? Que o pai do narrador da história, ele morreu. Ou que ele saiu definitivamente da casa por algum motivo, né? Então a gente consegue perceber isso na leitura do texto, tá? 20. No primeiro parágrafo, o narrador discute duas representações metafóricas para a lembrança. Quais são elas? Então, gente, nesse caso, né, se você ler o primeiro parágrafo, você percebeu que a lembrança ela está associada aos peixes que nadam contra a corrente. Também do tempo, as aves e as nuvens. E o 21. E nós éramos meninos para sempre. Qual o sentido dessa frase no contexto do trecho? Seria o que? Uma suspensão temporal. As crianças estão presas àquele momento pela sua memória, né? Então, por isso que ela diz que nós éramos meninos para sempre. Naquele momento eles eram crianças, então eles permaneceram crianças para sempre no ideário do texto, certo? Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima aula.